Então, em vez de você ter na cabeça e falar, eu quero fazer tudo, não faz tudo não. Mas não. Liga para 3, 4 amigos e fala, irmão, eu vou dar 10 quilos. Você tem como dar 10 quilos também? Tem gente morrendo. Deus te deu fartura e você tem como? E você tem como? Deposita aqui na minha conta aqui que eu vou comprar e eu entrego. É melhor do que você fazer tudo, sabe por quê? Porque você vai começar a ensinar essas pessoas que existe sim uma igreja que se preocupa com as pessoas que estão morrendo de fome. É muito melhor do que você tentar fazer tudo sozinho. Acredite em mim. Com a oportunidade hoje, devolvendo no domingo. Graça e paz, igreja, amém? Hoje nós vamos... Eu acho que é o final, né, da série. É o final da série, né, sobre fé, que o pastor Bruno começou a ministrar em Curicica, também está ministrando aqui no Recreio. E nós vamos falar hoje sobre a fé que nos move, amém? Vamos falar sobre a fé que nos move, então vamos falar muito sobre o reino de Deus. O pastor Bruno está animado para começar uma série aqui sobre reino. Então, bem provável que a gente já comece na terça-feira que vem, né? Talvez o nome da série seja A Luz do Reino. E a gente comece na terça-feira que vem, se você animar, a conhecer um pouco sobre o reino de Deus, para que a gente possa ser de fato uma igreja que reine, amém? Então, para a gente fechar essa palavra de fé, a fé que nos move, eu vou usar o texto base que usamos durante toda a série, que é 1 João 5, versículo 4. E vou ler também Gálatas 2, 19 e 20. Vou ler 1 João 5, versículo 4. E também vou ler Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem na minha carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por estar na sua presença, pela oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, como boa terra, tomar posse da sua semente, para que a tua palavra venha crescer e florescer em nós, meu Pai. Para que a tua palavra se torne uma realidade de vida em nós, Pai. Porque não queremos apenas ouvir, mas queremos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Queremos ser conforme o Senhor deseja, Senhor. Então que a tua palavra entre em nós e comece a tomar forma em todo o nosso ser, para que sejamos transformados à medida do teu Filho, Senhor. Que possamos, Senhor, entender que não vivemos da fé desse mundo, mas vivemos da fé do Filho de Deus, Senhor. Do Cristo ressurreto que habita dentro de nós e que nos ressuscitou com Ele, Pai. Que possamos, Senhor, nos enxergar como Tu nos enxerga e que possamos Te ver verdadeiramente, Senhor, para entender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão animados? Bora animar, pô. Tem que estar animado. Te pega ali, porque eu não sei se pode passar, se vai gritar o microfone. Minha água, por favor. Ai, obrigada. Não sei se dá microfonia, se vocês... Pode deixar. Obrigada, querida. Então eu usei o texto base que nós usamos durante toda a ministração dessa série sobre fé. E juntei a Gálatas 2,19 para entender que fé é essa. Qual é a nossa fé que vence o mundo? Então Gálatas 2,19 vai explicar que a fé, a nossa fé que vence o mundo é a fé do Filho de Deus. Não é a fé que nós inventamos, que nós cremos, que a religião diz o que é fé. Não é a fé que os homens têm no mundo, porque principalmente os brasileiros, né, são pessoas que têm fé. Eles têm fé no jogo no bicho, fé na loteria, fé que vai dar certo, fé na fezinha deles. Então eles têm fé em vários tipos de fé que engloba a nossa cultura, mas Jesus não está falando desse tipo de fé, amém? Fé que as coisas vão dar certo, você tem fé que seu time vai vencer, você tem fé que Botafogo vai ser campeão. Então
são vários tipos de fé que nós carregamos dentro de nós, mas essas fés, elas são temporárias, elas são desse mundo, elas não são uma fé que constrói a vida de Deus em nós. E não é esse tipo de fé que o Senhor está procurando dentro da sua igreja. A fé que Deus procura dentro de nós, dos seus filhos, da sua igreja, é a fé do Filho de Deus. É a fé do Filho de Deus que vai vencer o mundo, que já venceu o mundo. É essa fé que foi vitoriosa na cruz do Calvário. É essa fé que agora, que todo aquele que com Cristo foi crucificado, que com Ele foi ressuscitado, tem dentro do seu viver. Então aqueles que morreram com Cristo e com Cristo foram ressuscitados, agora possuem a fé do Filho de Deus. Agora tem a fé do Filho. E essa fé que move aqueles que verdadeiramente ressuscitaram com Ele. É essa fé que vai passar a mover a igreja do Senhor, aqueles que verdadeiramente foram crucificados e com Ele ressuscitados. É essa fé que faz com que o nosso viver não seja um viver como dessa terra, mas seja um viver que está sobre toda e qualquer circunstância. Uma fé que nos faz romper limites, uma fé que nos faz vivenciar coisas que o mundo não crê, que o mundo não acha que não existe. Uma fé que nos faz viver pelo Espírito e mortificar a nossa carne todos os dias. É essa fé que vai nos mover verdadeiramente. Uma fé que nos faz viver acima de qualquer problema, em qualquer circunstância. E a chave da nossa fé é que nós estejamos em Cristo. Não tem como ter esse tipo de fé fora de Cristo. Essa fé só é encontrada naqueles que verdadeiramente têm uma nova vida com o Senhor. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo com Cristo. Pois é essa fé que vai nos mover a viver o reino. É essa fé que nos leva a viver ao reino, a conhecer ao reino, a manifestar o reino de Deus nessa terra. É essa fé que nos move para viver a vontade do Pai. É essa fé que nos dá a certeza que nele nós temos tudo o que precisamos e não temos falta de nada. É essa fé que nos garante que Ele é suficiente e que fora de Cristo eu não tenho falta e nem desejo nada, porque Cristo é suficiente. A fé desse mundo vai sempre nos fazer sentir como se nós tivéssemos falta de alguma coisa, ausentes de alguma coisa, sempre em busca de alguma coisa, mas a fé do Filho nos completa. A fé do Filho nos sacia. A fé do Filho é suficiente. Por quê? Porque Cristo é suficiente para aqueles que com Ele têm uma nova vida, para aqueles que com Ele ressuscitaram. Vocês estão entendendo? Diga amém. Essa fé faz com que nós creiamos da forma correta, daquilo que nós ouvimos da parte de Deus, daquilo que nós ouvimos acerca da sua palavra, e que não importa as circunstâncias. É nessa verdade que nós cremos. É por essa verdade que vivemos. É por isso e por meio dessa fé que nós podemos declarar, assim como Jesus declarou quando ele foi tentado pelo diabo no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos alimenta. É esse tipo de fé que a igreja do Senhor tem que ter. Uma fé que entende que não importa as circunstâncias, não importa quais são as ofertas desse mundo, a nossa saciedade, o nosso alimento vem da boca de Deus, vem da palavra de Deus. Vocês estão conseguindo compreender a importância de nós transladarmos para essa fé, vivemos essa fé do Filho, porque é essa fé que vence o mundo, porque Cristo venceu o mundo, amém? É a fé que, ao ouvir Deus, que ao ouvi-lo, que ao participarmos dessa comunhão de intimidade que é ouvir ao Senhor, essa fé nos transforma de modo que é impossível permanecer da mesma forma. É uma fé que vem nos moldar,
que vem nos transformar, que tem o poder de transformar a nossa vida, porque não tem como você ter uma comunhão com o Pai, de ouvi-lo, de agora entender que você não tem a fé desse mundo, que crê em qualquer coisa, mas uma fé que te traz uma certeza de uma vitória eterna, porque é isso que a fé do Filho faz, nos dá a certeza não só que vamos vencer o mundo, nós temos uma vitória eterna sobre nós, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então não tem como você permanecer da mesma forma, porque essa fé é uma fé transformadora. Então essa fé nos move para viver a sua verdade, ela nos blinda contra o engano desse mundo, contra o engano das doutrinas religiosas, contra o engano daqueles que distorcem a palavra de Deus. Essa fé nos faz viver a realidade de Deus e não a realidade desse mundo. E por viver a realidade de Deus, por isso que conseguimos vencer o mundo, por isso que conseguimos transpassar circunstâncias, porque não vivemos pela realidade desse mundo, agora vivemos pela realidade de Deus. Uma vez nascido com Cristo e vivendo com Cristo uma nova vida, eu não vivo mais a realidade dessa terra, eu vivo a realidade de Cristo, eu vivo a realidade do seu reino, eu vivo uma realidade celestial. E eu só consigo compreender aquilo que nasce do coração de Deus, só consigo compreender essa realidade pela fé que Ele depositou em nós por termos morrido e ressuscitado com Ele, amém? Então essa fé, ela vem nos iluminar, ela vem nos ordenar, ela vem revelar com exatidão como nós devemos andar e que caminho nós devemos seguir. E esse caminho se chama o querer do Pai. Essa fé vem revelar com exatidão o caminho que nós temos que caminhar como igreja, como nova criação em Cristo Jesus. E esse caminho se chama o querer do Pai. Esse caminho se chama a vontade do Pai. Então essa fé, que eu vou chamar essa noite da fé do reino, nos faz despojar, nos faz renunciar, nos livra de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós achamos. Essa fé do reino nos faz despojar da nossa intelectualidade, da nossa sabedoria. Essa fé nos faz despojar, renunciar de todo o nosso eu. Porque quando agora eu estou posicionado na fé do Filho, vivendo essa fé, né, como eu falei, do reino, não importa mais o que eu creio, não importa mais o que eu penso, não importa mais o que eu quero. Por quê, pastora? Porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então não importa mais, né, o que eu penso, o que eu quero, o que eu creio. O que importa é a vontade do Pai. O que importa é a vontade do Senhor. Então essa fé acende em nós uma luz que nos clarifica para a verdade que Paulo alcançou, quando ele diz lá em Filipenses 3, que ele vai dizer: considero tudo perda, considero tudo que eu vivi, tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, tudo que eu já conquistei até aqui como perda, como lixo. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então essa fé vem nos clarificar, vem nos revelar aquilo que Paulo alcançou e que a igreja tem que alcançar, amém? Essa fé que agrada o coração de Deus. É essa fé, a fé do Filho, como nós lemos em Gálatas 2, que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. A única fé que agrada a Deus é a fé do Filho. Por isso que Hebreus 11, versículo 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé do Filho agrada o Pai. Por quê? Porque é no Filho, é em Cristo que o Pai tem prazer. Deus só tem prazer no seu Filho Jesus. Deus só tem prazer em Cristo. Deus só tem prazer em Cristo, e em Cristo Ele é glorificado. Então Ele está dizendo, essa fé que agrada a Deus, que é importante que nós possamos estar alicerçados,
enraizados nela, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque a única coisa que agrada a Deus é o seu filho. Então a fé do filho precisa estar enraizado dentro de nós. Por quê, pastora? Porque é essa fé que nos move a fazer e viver a vontade do Pai. E só Cristo em nós pode nos mover a fazer a vontade do Pai, assim como Ele fez. Só Cristo em nós pode nos levar a fazer a vontade do Pai. Por isso que é importante nós entendermos a necessidade de termos a fé do Filho, de abrir mão de tudo que você já creu ou entendeu ou achou que fosse fé. Temos que ter a fé do Filho. A fé do Filho vai nos mover a cumprir a vontade de Deus, assim como Ele cumpriu. E é essa fé que agrada ao Senhor, porque a fé não foi feita para conquistar coisas, a fé foi feita para agradar a Deus. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé não foi feita para o homem conquistar coisas, a fé não foi feita para termos benefícios, a fé foi feita para agradar o coração do Pai, para agradar a Deus. Então, o que aconteceu dentro da igreja? Transformaram a fé em uma doutrina. E quando transformaram a fé em uma doutrina, passaram a pregar e a dizer: tenha fé que você vai conquistar, tenha fé que você vai alcançar, tenha fé que você vai ter bons resultados, tenha fé que a porta vai se abrir, porque transformaram a fé em uma doutrina. E a fé não é uma doutrina de conquista, a fé é para agradar a Deus. A fé é para agradar o coração do Pai. 1 João 2,17 vai dizer assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17 vai dizer que a cobiça do mundo passa, o mundo passa, a sua cobiça passa, o seu desejo de ter coisas, de conquistar coisas passam, mas o que permanece é a vontade do Senhor. E essa fé nos move a viver plenamente a vontade de Deus. É essa fé que vai nos fazer cumprir plenamente o propósito eterno do Pai. Por isso que o Senhor se agrada dela, porque é essa fé do Filho, é Cristo se movendo em nós para cumprir toda a vontade do Pai. Vocês estão entendendo? Diga amém. É essa fé que nos move em obediência. É essa fé que nos faz obedecer a vontade do Pai, a obedecer o querer do Pai. Você vai perceber, se você parar para ler depois, com calma. O pastor Bruno já ministrou acerca, né? Vou só lembrar Hebreus 11, onde fala, né, da galera da fé, os homens de fé. Você vai ler, se você ler Hebreus 11, você vai ver que eles só são chamados de homens de fé porque obedeceram a Deus em tudo aquilo que Deus ordenou. Eles são chamados de homens de fé porque eles obedeceram a tudo que Deus ordenou. Um exemplo, né, fácil de dar é Noé. Ninguém creu, né, o que Noé estava fazendo, que estava construindo, mas ele creu, ele teve fé. E Noé constrói a arca, amém? E ele não constrói a arca para si, ele constrói a arca para Deus. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus, querido, vai resvalar em nós, vai respaldar em nós, nos inclui. Vocês estão entendendo? Não foi para a família dele que ele construiu a arca, foi para Deus. Mas quando Deus olhou que ele estava fazendo para ele, na exatidão daquilo que Deus pediu, a sua família foi incluída. Porque Deus não se move por pessoas, Ele se move pelo seu propósito. E essa fé vai nos mover a obedecer a Deus para a conclusão do seu propósito. Então, quando nós temos a fé do reino de Deus, nós entendemos que nós não fomos chamados para parar diante de circunstâncias, nós não fomos chamados para nos deter diante de tempestades. Nós temos que crer naquilo que o Senhor disse. Se Noé tivesse se detido, parado diante de circunstâncias, ele e a família dele também teriam morrido naquele dilúvio.
Então, a fé do Filho nos ensina que não importa a circunstância, nós não podemos nos deter, nós temos que continuar firmes naquilo que o Senhor nos diz. Um exemplo é Lucas 8, 25, quando Jesus está no barco, né, na tempestade. Lucas 8, 25. Deixa eu ler rapidamente. Lucas. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Lucas 8 diz assim. Versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Então o que Jesus vai falar para os discípulos? Vamos passar para o outro lado do lago, né? Do Mar da Galileia, né? Que é um grande lago. Então ele vai dizer, passemos, cruzemos para a outra margem do lago. E partiram. E quando navegavam, ele adormeceu. E desabou um temporal de vento, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram. Então os discípulos vão lá e vão acordar. Jesus estava descansando, aproveitando aquela folguinha, né? De meia horinha para atravessar de um lado para o outro, né? Que é mais ou menos esse é o tempo de travessia hoje. Não devia ter mais tempo, né? Antigamente devia levar mais uma horinha, porque não tinha motor, um barco era menor. Mas Jesus estava lá aproveitando o descanso dele, e os discípulos vão lá, sacodem ele, desesperados, porque achavam que corria o perigo, e vai dizendo assim, chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? O que eu quero dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que quando Jesus entra naquele barco, ele dá uma ordem. Qual era a ordem? Passar para o outro lado. Quando ele diz que para passar para o outro lado, ele não falou se ia ser uma viagem tranquila, se ia ter tempestade, se não ia ter tempestade, se ia ser rápido, se ia demorar. A ordem foi, passe para o outro lado da margem. Vamos cruzar o rio. Essa foi a ordem, essa foi a palavra. Nós estamos entrando nesse barco para chegar do outro lado. Só que no meio do caminho, né, há uma tempestade, tem circunstâncias, e eles ficam amedrontados, paralisados, sem saber o que fazer, achando que iam morrer, achando que iam perecer naquele momento. E o que eu quero dizer que se nós nos firmarmos na palavra do Senhor, tempestade nenhuma pode nos parar. Por isso que Jesus vira para eles e fala, onde está a fé de vocês? Né? Lá em Mateus vai dizer, homens de pequena fé. Por quê? Porque eles não pararam o vento, porque eles não calaram a tempestade. Não foi por isso, não foi porque eles não pararam o vento, não pararam a tempestade, foi porque eles não compreenderam e não se alicerçaram a palavra do Senhor que disse, nós vamos para o outro lado. Jesus não falou que eles iam perecer, que eles iam afundar o barco. Jesus deu uma ordem, passemos para o outro lado. Quando Jesus fala, homens de pequena fé, foi porque eles não creram na palavra, não creram na certeza que Jesus disse que nós vamos atravessar o lago. E a fé do Filho nos sustenta em toda e qualquer circunstância. Jesus os repreende, homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? Por quê? Porque não creem na palavra, mas a fé do Filho nos faz crer em tudo aquilo que Deus diz. Não nos deixa duvidar da palavra de Deus, porque como eu falei e vou repetir, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Atos 14, versículo 22 vai dizer assim, confirmando o ânimo dos seus discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Então Paulo estava exortando, né, os discípulos, animando eles para permanecer na fé, né, dizendo, pois que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Então entenda, para viver o reino, para entrar no reino, vai ter tribulações. Importa passarmos por muitas tribulações. Então Paulo estava animando os discípulos. Falem, permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus, na fé do Filho. Porque essa fé, se você permanecer nessa fé, vem as tribulações, mas as tribulações não são para te abater, não são para te paralisar. As tribulações são para que você possa entrar no reino de Deus, para que você possa viver o reino de Deus, porque são as tribulações que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer. Não é o tempo bom que faz o homem amadurecer, é o tempo mau, é a dificuldade. Isso fortalece a nossa vida, fortalece o nosso caráter, nos amadurece. Então, nos importa passar por tribulações para conquistar o reino. E esse tipo de fé, a fé do Filho, a fé que nos move a viver esse reino, não é uma fé que nos livra de tribulação, mas é uma fé que através das tribulações vai nos levar a conquistar o reino de Deus. E qual a certeza? A certeza é a palavra que disse que no final todos nós seremos mais que vencedores. A palavra nos testifica que não tem como dar errado, porque Cristo venceu o mundo. A palavra testifica que a nossa fé vence o mundo. Então a palavra testifica que no meio das circunstâncias que não estão para nos deter, mas para nos aperfeiçoar, para nos tornar homens e mulheres maduros, o final é a certeza que Cristo venceu e aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Então é essa fé que nos move a viver a natureza do reino de Deus. É com essa fé que nós andamos, e desfrutamos e manifestamos o reino de Deus. E a natureza do reino de Deus tem uma origem. E a origem do reino de Deus é o querer do Pai. A origem do reino de Deus é a vontade do Pai. A origem do reino de Deus não é uma necessidade, mas é o querer do Pai. A origem do reino não nasce na necessidade de homens, nasce da vontade de Deus. Viver o reino de Deus é cumprir a vontade de Deus nessa terra. E nós só conseguimos isso pela fé do Filho, através da fé do Filho em nós. Se crermos como Cristo crê, se vivermos como Cristo viveu, sendo obediente até o fim. Então é através dessa fé que nós conquistamos esse reino. E esse reino, ele tem uma natureza que é o querer do Pai. E é por isso que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinava a buscar o reino de Deus, o reino do Pai, a vontade e o querer do Pai. Que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus estava nos ensinando a viver a vontade do Pai nessa terra. Que é necessário estabelecer a vontade do Pai nessa terra. Disso se trata o seu reino. Deus quer produzir em nós o seu querer. Deus quer produzir em nós a sua vontade. Deus quer produzir em nós o manifestar da sua vontade. E para isso é necessário essa fé. Você não vai conseguir isso com a fé que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, culturalmente, religiosamente. Você só consegue conquistar o reino com a fé do Filho. Porque essa fé nos move em obediência. Essa fé nos move em realizar a vontade do Pai. Então Deus vai produzir em nós o querer e a manifestação da sua vontade pela fé do Filho que agora habita em nós, pela vida que habita em nós, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então Ele começa a produzir em nós o seu querer e o manifestar, do fazer a sua vontade. Então, Jesus veio para nos mostrar e para restaurar em nós que o reino de Deus se trata do querer do Pai. Jesus veio para poder restaurar a vontade de Deus sendo estabelecida na terra. Então,
Então, não se trata de boas intenções. O reino não se trata de conquistas pessoais. O reino não se trata de boas intenções. O reino não se trata de bons desejos, mas somente daquilo que o Pai quer. O reino de Deus não se trata dos nossos desejos, das nossas vontades. Se trata exclusivamente da vontade de Deus. Por isso que eu falei no início que a fé não é para conquistar, a fé é para agradar ao Pai. A fé não é colocada em nós para conquistas, mas para podermos obedecer, fazer a vontade do Pai, cumprir o seu propósito. E tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja manifestar nessa terra, e aqueles que desejam viver a sua vida, viver o seu propósito, podem contar com o poder de Deus. Porque aonde está o poder de Deus, ali é manifestado a sua vontade. E aonde está o querer de Deus, ali nós encontramos o seu poder. Então aonde há o querer de Deus sendo feito, aonde há a vontade de Deus sendo feita, ali está o operar do poder de Deus. E aonde está o operar do poder de Deus, ali está sendo feita a sua vontade. O poder de Deus transformador não opera para melhorar a nossa vida, ele opera para poder cumprir o propósito de Deus nessa terra. O poder de Deus opera para cumprir o querer do Pai nessa terra. Então, se nós entramos em algo e nos movemos em algum lugar, se vamos fazer uma determinada obra, se Deus quiser, então nós contamos com o respaldo do seu poder. Se Deus desejar, se aquela obra nasce do coração de Deus, então nós temos o respaldo do seu poder também sendo manifesto, transformando aquela obra, aquela situação. Lucas 5, versículo 12 e 13, vai falar a respeito de um leproso. Jesus encontra com um leproso. E até o leproso entendeu que esse leproso vai passar por Jesus, vai falar com ele assim: Senhor, se tu quiseres, limpa-me. Se tu quiseres, me cura. Se tu quiseres, me limpa dessa lepra. E Jesus disse: quero, seja limpo. E na mesma hora, aquele homem foi curado da sua lepra. Até o leproso entendeu que se trata do querer de Deus, se trata do querer do Pai. Então, se Deus quiser, Deus vai mover, vai acontecer, vai concretizar, vai se realizar. Tudo basta o querer de Deus. Se Deus quer, acontece. Pastor, e se Deus não quiser? Você não tem o respaldo de Deus. Você não tem o sustento de Deus. Pode até acontecer pela força do seu braço, mas Deus não te garante nada. Deus não te dá sustento sobre aquilo. Mas aquilo que Deus quer, Ele faz. Senhor, se tu quiseres, limpa-me. Jesus disse: quero. Eu quero. E ele naquela hora foi curado. Naquela hora aquele homem foi limpo da sua lepra. Então aonde está o querer de Deus, ali atua o seu poder. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos que andar conforme o querer de Deus. Se andarmos conforme o querer de Deus, nós vamos ter o respaldo de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus sobre a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, o meu negócio. Tudo tem que estar debaixo do querer e da vontade de Deus. E é por isso que nós temos que garantir essa fé, guardar essa fé, permanecer essa fé. Como lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim no final da sua vida, né? Um texto conhecido: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo só conseguiu terminar a carreira, combater o bom combate. Paulo só conseguiu concluir todo o seu chamado, o seu propósito nessa terra, porque ele guardou a fé do Filho. Porque ele permaneceu com a fé do Filho. Então nós temos que garantir que, independente das circunstâncias, e olha que Paulo passou por muitas circunstâncias ruins, preso, açoitado,
com fome, com frio, mas em tudo ele guardou a fé. Ele permaneceu com a fé do Filho. Então nós temos que garantir e permanecer com essa fé, permanecer em obediência ao querer do Pai. Então nós vamos ter o poder de Deus à nossa disposição. Nós vamos ter a vida, o fluir de Deus à nossa disposição. E o poder de Deus não está para aquilo que eu quero. O poder de Deus não existe, né, para que o homem possa manejar a Deus, para que o homem possa fazer aquilo que deseja, independente de Deus, ou para controlar a vontade, né, de Deus. Deus não faz nada fora do querer dele. Deus não há nada que eu e você possa fazer que vamos dobrar o coração de Deus, que vamos convencer a Deus a alguma coisa. Deus só faz aquilo que Ele quer. A igreja, ela, por muito tempo, por não conseguir entender a magnitude de Deus, ela colocou Deus dentro de uma caixinha e fez com que Deus operasse dentro dessa caixa. Não, Deus só trabalha assim, Deus só age assim, Deus só faz assim, Deus só move dessa forma. Não, só até aqui Deus faz, Deus aqui não anda. Quem somos nós para dizer o que Deus pode ou não pode? Deus só faz aquilo que está dentro do seu querer. A igreja trancou Deus dentro de uma caixinha, querendo dizer aquilo que Deus pode ou não pode fazer pela limitação do seu entendimento. Mas nós não podemos limitar um Deus que é eterno. Ele é eterno, Ele é soberano. Não tem como você dizer aquilo que Deus pode ou não fazer, ou aquilo que Deus deve ou não fazer. Somos nós que temos que nos submeter ao seu querer e à sua vontade. Somos nós que temos que nos submeter àquilo que Deus deseja fazer. É como Jonas. Jonas, né, foi aquele que foi comido pelo peixe grande, né, engolido pelo peixe grande, que a gente chama de baleia, né? Se você for a Jope, lá em Israel, não tem um desenho de um peixe, tem um desenho de uma baleia. Tem uma baleia no meio da praça, é um chafariz assim, aonde é em Jope. Aí tá lá a baleiazinha. Aí a gente ficou olhando pra baleia. Não foi uma baleia. A palavra diz que foi um peixe grande, amém? Mas tá lá a baleiazinha. Então a igreja conhece como a baleiazinha, né? A baleia comeu Jonas. Mas Jonas, ele foi levado a pregar em Nínive. Mas Jonas não queria pregar. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Então a gente já conhece a história. Ele entra no barco, se esconde no barco. O barco quase vai a pique. Aí ele fala, sou eu que tô fazendo o barco afundar. O povo joga ele pra fora do barco. Quando ele joga fora do barco, o peixe grande come ele. E ele passa 3 dias dentro do ventre do peixe, amém? Então Jonas, naquele momento, né, ele morre, né? Porque se você for comido pelo peixe, você não vai viver lá dentro 3 dias, não tente. Então ele morre, e a palavra vai dizer para nós que quando Jonas, numa conversa pelo Espírito com Deus, porque ele não está conversando naturalmente, é pelo Espírito, ele fala, não Deus, agora eu vou fazer, né? Ele se arrepende e ele vai cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. E a palavra vai dizer que o peixe grande cospe ele na praia. Então o entendimento disso, né, que ele morre e ao 3º dia ele ressuscita, por fazer uma tipificação de Cristo. Mas isso foi longe demais, é para conversa para outro dia, tá? Mas são outras conversas. Mas é isso que aconteceu. Mas o que eu quero dizer, né? Qual é o intuito do exemplo de Jonas? O exemplo de Jonas é que não adianta você fugir daquilo que Deus determinou para sua vida. Vai se cumprir. Porque Deus só está comprometido com a sua vontade e com o seu querer. Ele não quer saber se você gosta ou não gosta, se você quer ou não quer. No final das contas, se você está em Cristo Jesus, se você é salvo, diga amém. Você vai fazer tudo aquilo que Ele determinou para a sua vida. Tudo que Ele determinou para a sua vida vai se cumprir. Então Jonas, né, foi lá e foi cumprir o propósito dele, né? E aí vai dizer que 120 mil pessoas, né, se arrependeram e foram salvas. Nós nunca faremos Deus fazer algo que Ele não quer fazer. Essa fé que habita em nós não é para mover o coração de Deus, é para nós sermos movidos na sua vontade.
Essa fé não é pra gente dobrar o coração de Deus, que fazer aquela cara bonitinha de filha, aquela carinha de choro, assim, tipo o gato do Shrek, faz assim. Meu filho sabe fazer bonitinho. Essa fé não é para comover o coração de Deus. Nada vai comover o coração de Deus. A única coisa que comove o coração de Deus é Cristo. Ele quer ver Cristo formado em nós. Ele quer ver a fé do Filho em nós. Ele quer ver a sua vontade sendo feita através da minha vida e da sua vida. É isso que agrada ao Pai. É isso que comove o coração de Deus. Então nós nunca vamos conseguir fazer com que Deus faça nada que Ele não deseje fazer. Não existe nenhuma oração, nenhuma ajuda, nada, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim que possa torcer a mão de Deus a nosso favor, a não ser que Ele queira. A não ser que nasça do coração dele essa vontade. Então você pode orar, jejuar, fazer jejum de Daniel, você pode fazer o que for. Você só vai conseguir algo de Deus se assim ele desejar, se nascer no coração de Deus. Então, nós oramos, na verdade, não é para que Deus faça o que nós desejamos. A nossa oração tem que ser para nós nos alinharmos à vontade de Deus. A oração da igreja não é para que Deus se alinhe à minha vontade, mas que nós possamos nos alinhar à vontade dele, para que o meu coração esteja alinhado ao querer dele, que o meu coração esteja alinhado à vontade do Pai, que o meu coração, os meus sonhos, os meus desejos estejam todos alinhados aos sonhos de Deus, porque isso vai respaldar o quê? Que tudo vai acontecer. Então a nossa oração é que o desejo que nasce em nós seja o desejo de Deus. O sonho que nasce no meu coração seja o sonho de Deus. Que Ele tenha plantado em nós, que tenha nascido em nós pelo Espírito. Porque se nós pedirmos algo alinhados à vontade do Pai, então receberemos. Não adianta você pedir algo fora da vontade de Deus, você não vai receber. Você pode conquistar pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela comoção de homens, mas o Deus não vai te dar. Deus só vai te dar aquilo que estiver alinhado à vontade dele. Porque tem pessoas que te pegam e oram. Vou dar um exemplo que acontece muito dentro da igreja. As pessoas oram por uma porta de emprego, amém? Ora, Deus, preciso de um emprego, uma porta, preciso. Aí tu é crente, nessa hora tu é crente. Tu ora, faz jejum, ajoelha, fala que vai orar, que vai dar o dízimo, que vai dar oferta, que vai dar a primícia, faz voto com Deus, fala que não vai se afastar, diz que teu trabalho vai ser para o reino. Mas quando Deus abre a porta, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu tô muito cansado com esse trabalho, vou ter que dar um tempo da igreja. Aí eu te pergunto, foi Deus que abriu a porta? Não, porque Deus não faz nada para tirar a sua igreja, para nos tirar da sua vontade. Deus não nos dá nada que nos roube da sua vontade. Então, nós temos que orar, e essa fé nos leva a entender que a nossa oração é para nos conformar à vontade de Deus. É para nos alinhar à vontade de Deus. Uma oração que vai transcender o nosso querer, nossa vontade, nossos desejos. Essa é uma oração vitoriosa. Quer fazer uma oração vitoriosa? Ore para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Isso é uma oração vitoriosa. Muitas pessoas querem comprometer a dignidade de Deus sem perguntar para Deus antes o que Ele quer fazer em devidas situações. A igreja tem que parar de colocar o nome de Deus em circunstâncias onde Deus não está, onde Deus não falou, aonde o querer dele não está. Mas a igreja tem mania de fazer, não, porque Deus disse, porque é dessa forma, comprometendo a dignidade de Deus, comprometendo o nome de Deus, sem perguntar a Deus o que Ele quer fazer numa determinada situação. Tem pessoas que se frustram com a igreja porque recebem uma palavra dizendo, não, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer, Deus vai te curar. Aí Deus não prospera, Deus não cura. Porque antes de você prometer algo a alguém, você tem que perguntar se é da vontade de Deus.
Porque não adianta as nossas promessas, não adianta as nossas palavras, tem que vir do querer dele, tem que nascer do coração de Deus. E a gente acaba colocando o nome de Deus em situações que elas querem que Deus faça algo, que elas querem que Deus faça aquilo que elas desejam, ao invés de buscar a Deus qual é a vontade dele. Ao invés de buscar a Deus e comprometer com Deus para fazer a sua vontade, Deus só está comprometido com a sua vontade. Deus só está comprometido com o propósito dele. Deus não está comprometido com nossos planos mirabolantes, com nossas ideias mirabolantes. Ele só está comprometido com aquilo que é da sua vontade. Só que ao invés de buscar qual é a vontade de Deus, porque às vezes você já sabe que a resposta vai ser não, você faz e fala, mas Deus mandou. E Deus não mandou nada. E Deus não falou nada. E isso compromete a palavra de Deus. Isso compromete, o nome de Deus. A igreja tem que ser madura e responsável. E somente falar que Deus disse quando realmente Deus disse. E parar de buscar os seus próprios desejos, porque essa fé do Filho, a fé de uma igreja que morreu e ressuscitou com Cristo, é uma fé que só se move para fazer a vontade do Pai. É uma fé que se move a priorizar o reino, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa fé nos desliga de buscar aquilo que é em segundo plano, porque entende que se eu buscar o reino e a sua justiça, Deus vai cuidar do resto da minha vida. Mas quando eu não tenho essa fé, eu estou sempre preocupado com as outras coisas e deixo o reino para segundo plano. Uma coisa que as pessoas do reino amam é a vontade de Deus. Uma coisa que quem tem a fé do Filho ama é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque uma pessoa do reino entende que Deus se move pelo seu querer e pela sua vontade. Então uma pessoa que tem a fé do Filho, que tem essa fé que nos move ao reino, ama a vontade de Deus, deseja a vontade de Deus, deseja conhecer mais da vontade de Deus. Todo dia para e pergunta, Pai, qual é o seu querer? Porque eu não quero errar, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero andar pelos meus próprios caminhos, eu não quero tomar as minhas decisões. Qual é o seu querer? Porque ama viver a vontade do Pai. Precisamos entender que Deus não necessita de nada. Deus não precisava da minha vida e da sua vida para cumprir o seu propósito e fazer a sua obra. Porque a palavra em Efésios 2 vai dizer que toda boa obra já foi preparada por Ele. Toda boa obra, Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Deus não precisaria de nós. Ele tem Cristo. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele quer fazê-lo, Ele desejou nos incluir. Ele não necessita de nós, Ele apenas desejou, Ele nos amou a tal ponto que desejou nos incluir dentro da sua vontade, nos incluir dentro do seu querer, nos incluir dentro do seu propósito. Deus não necessitava te amar, me amar, mas Ele quis nos amar, amém? Ele é o amor, então Ele desejou nos amar, Ele desejou nos gerar, Ele desejou nos criar. Não porque Ele precisa de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele desejou compartilhar conosco tudo aquilo que Ele é. E quando Deus desejou compartilhar conosco tudo aquilo que Ele é, sermos a sua imagem, a sua semelhança, dominar sobre a terra, como está lá em Gênesis, não foi para vivermos a nossa vontade, foi para viver o querer dEle nessa terra. Foi para viver a sua vontade nessa terra. Foi para estabelecer o reino que já operava e opera nos céus nessa terra. É estabelecer o seu reino aqui. Deus sempre foi Deus. Antes de mim, antes de você, Deus segue sendo Deus. Quando eu morrer e você morrer, Deus vai continuar sendo Deus. Deus é antes de mim, Deus é depois de mim, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é início, Ele é fim, Ele é tudo. E esse Deus
decidiu nos amar, decidiu se revelar a nós, decidiu se dar a conhecer, mas não foi porque Ele nos necessitava. Não foi porque Ele precisa de nós, Ele apenas desejou compartilhar conosco algo eterno. Então nós temos que entender isso, e a fé do Filho nos leva a entender isso, porque o Filho é com Ele desde a eternidade. O Filho é o eterno, é o Criador juntamente com o Pai. É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder que há na sua palavra. E agora essa vida, essa fé que criou céus e terra habita dentro de nós. Para quê, pastor? Para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Deus não precisava de você, Ele só quis fazer contigo. Ele só quis fazer contigo. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Ele não precisa de nós, mas Ele quis dividir conosco. Ele quis fazer conosco. Deus não necessita de você, Deus te quer. Ele não necessita de nós, mas Ele nos quis, nos gerou, nos amou. Vocês estão conseguindo compreender? Nos deu algo que era mais precioso em toda a criação, que é o seu Filho. O colocou numa cruz, que morreu por nós. Por Ele fomos crucificados, nele ressuscitamos para uma nova vida, para vivermos a vida do Pai nessa terra. Para viver a vontade do Pai nessa terra. Deus quer fazer conosco para a glória do seu nome. João 6, vamos lá para João. João 6:38 vai dizer assim. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, João 6:38, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus aceitou o seu chamado, que foi fazer a vontade do Pai. E qual é então o nosso chamado? Fazer a vontade do Pai. O chamado é o mesmo. E por que aceitamos os chamados? Aceitamos o chamado porque fomos chamados por Ele, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou. Para fazer a vontade do nosso Senhor. Assim como Cristo desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Não, você não nasceu, você não foi gerado para viver a sua vida e fazer a sua vontade. Você nasceu e foi gerado para fazer a vontade do Pai. Porque nós somos a extensão de Cristo nessa terra. Se Ele é o cabeça, nós somos o... Você é o... E como corpo, você é a extensão de Cristo nessa terra. Eu não sou a Juliana, ela não é a Ashley, ela não é a Raíza, não é o pastor Júnior. Nós somos extensão de Cristo na terra. A igreja é extensão de Cristo na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a extensão dele. E como a extensão de Cristo, não há outro querer, não há outra vontade, não há outro propósito, a não ser fazer a vontade do Pai. E para isso, Ele depositou em nós uma fé inabalável, que é a fé do Filho. Ele depositou em nós uma fé que não se detém diante de circunstâncias, que não se amedronta durante as tribulações, mas permanece firme pela palavra liberada. Permanece caminhando pela certeza da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é o nosso sustento, é o nosso alimento, é a nossa certeza de vida. Então, em todo tempo, nós temos que estar atentos à sua vontade. A todo tempo, nós temos que estar atentos e prontos para fazer aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer. Temos que estar atentos àquilo que o Senhor deseja dentro do seu coração.
Jesus não disse, eu vim fazer a minha vontade. É bem claro, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então por que você acha que você pode fazer a sua vontade? O próprio Cristo, o Deus Cristo, que se fez homem, falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele era homem como eu e você, nascido de mulher, de carne e osso, com desejos, com vontades. Mas ele vai dizer, eu não vim fazer a minha própria vontade. E a igreja segue achando que pode fazer a sua própria vontade. A igreja segue achando que pode viver a vida da maneira que ela quer, da maneira que ela deseja. O próprio Cristo não vem fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E aí a igreja que se diz corpo de Cristo quer viver a revelia, quer fazer o que deseja, quer viver pelos seus deleites, pelas suas vaidades, pelos seus sonhos. Se você é corpo de Cristo, se você está em Cristo, se você é nova criatura com Cristo, você já morreu para tudo isso. Você já morreu para o seu eu, você morreu para a sua vontade, você já morreu para os seus desejos, você já morreu. E Cristo vive em você. E Cristo vive em você para continuar a sua tarefa nessa terra, que é fazer a vontade do Pai e não a sua vontade. Nós temos que viver e permanecer com essa mente, a mente de Cristo, em fazer a vontade do Pai, atentos ao seu querer, atento ao Espírito, atento ao que o Espírito que habita em nós vai nos guiar a fazer e a não fazer. Porque deixa eu te falar uma coisa, o que te contaram, que Deus não fala, que Deus é isso, que Deus tem boca, Deus fala. O Espírito fala, mas sabe por que você não ouve? Porque você não quer ouvir a resposta. Você só não escuta o que o Espírito Santo tem para dizer porque você não quer ouvir a resposta, porque a sua alma sabe que é contrária ao desejo dele. A sua alma deseja uma coisa e o Espírito de Deus deseja outra. Ao invés de você ouvir o Espírito de Deus que habita dentro de você, você ouve a sua alma. Porque você quer saciar a sua vontade. Você quer saciar os seus prazeres. Mas nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Pastor, mas o que eu faço com as minhas vontades? Mate-as. Mate as suas vontades. Mate os seus prazeres. Mate os seus achismos. Já não vivo eu. Faça como Paulo falou, submeta a sua carne à escravidão, esmurra o seu próprio corpo, reduza-o à escravidão. Para quê? Para que você possa cumprir a vontade do Pai. Os filhos do reino são aqueles que vivem alinhados com a vontade do Pai. Os filhos do reino não estão preocupados com as suas próprias vontades e desejos. Os filhos do reino estão preocupados em cumprir a vontade do Pai. Então, temos que permanecer atento à vontade do Pai. E permanecer atento à vontade do Pai, muitas vezes, na maioria das vezes, vai implicar em você não cumprir a expectativa das pessoas que te rodeiam. Você permanecer à vontade, permanecer atento à vontade do Pai, muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas as vezes, vai implicar em você não cumprir as expectativas das pessoas que estão à sua volta. Por isso tem muita gente que não consegue fazer a vontade de Deus, que está mais preocupado com a expectativa do irmão que está do lado do que com aquilo que Deus deseja.
Tá mais preocupado com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. Mas o que as pessoas vão achar se eu não for, se eu não fizer, se eu não falar? O que as pessoas vão achar se eu só fazer a vontade de Deus e não ser levado, né? Em fazer a minha vontade, o meu desejo, em fazer a vontade do meu irmão, em cumprir aquilo que estão me pedindo. Mas estão me pedindo tanto. Querem tanto que eu vá, querem tanto que eu faça, querem tanto que eu use. Mas eu fico dividido, eu faço, não faço, faço a vontade de não faço. É por isso que tem muita gente frustrada, porque vivem suprir necessidade dos outros e não as expectativas de Deus. Nós nascemos para suprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. A única expectativa que você tem que suprir é a expectativa que o Pai tem a seu respeito. Não a expectativa de pessoas. As pessoas que precisam entender. Pastora, mas elas não entendem. Então ora, porque quando a carne morre, o espírito é vivificado. Porque de fato a palavra vai dizer que o homem almático não compreende, não discerne as coisas do espírito. Ao contrário, eles ignoram as coisas do espírito. A palavra vai dizer que aqueles que vivem pelo espírito, que nasceram de novo em Cristo e vivem por Cristo, são incompreendidos mesmo. Mas você não precisa da aceitação e da compreensão de pessoas. A única pessoa que você precisa de aceitação e compreensão é do seu Senhor. É de Deus. Então permaneça atento à vontade do Senhor, porque a fé que foi depositada em nós não é para corresponder a homens, é para corresponder ao Pai. A fé do Filho que foi depositada em nós não é para você corresponder às expectativas de homens, é para você corresponder apenas ao Pai. Por isso que Jesus não se moveu em correr para poder orar pela vida de Lázaro quando Lázaro estava doente. Lázaro era o seu amigo íntimo. Ele frequentava a casa de Lázaro, de Marta, de Maria. E a palavra vai dizer que quando chega a notícia que Lázaro está doente e chamam Jesus para ir lá orar, Jesus não vai imediatamente. Quando Jesus chega até Lázaro, a palavra vai dizer que ele já estava morto há 4 dias, que o seu corpo já cheirava mal. Mas Jesus não mudou a sua agenda para poder sair correndo ao encontro de Lázaro para orar pela vida dele, porque ele disse que aquela enfermidade era para a glória do Pai. Que aquela enfermidade que Lázaro tinha não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ele avisou e seguiu fazendo o quê? Seguiu cumprindo a agenda do Pai, seguiu cumprindo a vontade do Pai. E quando ele cumpriu a agenda do Pai, ele foi até Lázaro. E nisso se passaram dias e Lázaro morreu e já estava morto há 4 dias. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que aqueles que têm a fé do Filho, aqueles que vivem para fazer a vontade do Pai, não estão aqui para suprir agendas humanas, mas a agenda de Deus. Você não está aqui para suprir as suas agendas, a agenda que você determina, que homens determinam, mas a agenda do Pai. Jesus se moveu pela agenda de Deus. Quando ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, ele foi ao encontro de Lázaro. E Lázaro já estava morto. Mas deixa eu te falar uma coisa, para Deus não há diferença entre curar e ressuscitar, porque Ele é vida. Ele é vida. Não há diferença se vai curar ou ressuscitar. Se está no querer de Deus, nada pode impedir. E estava na agenda de Deus, estava no querer do Pai ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias, depois que já estava fedendo o corpo. Está no querer de Deus, vai acontecer. Está dentro do querer de Deus, da agenda de Deus, da vontade de Deus, vai acontecer. Não importa se vai ter que curar, se vai ter que ressuscitar, vai acontecer. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então permaneça atento à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus não fez outra coisa na sua vida a não ser ficar atento à vontade do Pai. E é por isso que Ele depositou essa fé em nós, para permanecermos atentos à vontade do Pai. E entender que nós não estamos aqui para cumprir a expectativa ou a agenda dessa terra, desse mundo de homens, de pessoas. Nós estamos aqui para cumprir o querer do Pai. A fé do reino, a
fé do Filho que foi depositado em nós é para estabelecer a vontade de Deus nessa terra. Para isso você nasceu. Para isso você nasceu novamente em Cristo, para fazer a vontade do Pai. Amém? E eu vou ler um último texto para nós orarmos. O louvor pode vir. Semana que vem nós começamos então uma nova série que se chama A Luz do Reino. Uma série nova. Eu vou pensar numa arte mirabolante difícil para Tatiana fazer. Você vai conhecer a respeito do reino como você nunca ouviu na sua vida. Porque isso aqui é só, uma base. 1 João 5, vou abrir aqui. João 5, versículo 14 e 15. Diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas tem um detalhe que você tem que marcar na sua palavra, na sua Bíblia, no seu caderno, na sua mente, no seu coração. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Essa fé vem nos alinhar à vontade dele. E quem tem essa fé, a fé do Filho, a fé do reino, ao pedir aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, a palavra está dizendo: sabemos que temos o que dele pedimos. Quando pedimos algo alinhado à vontade do Pai, sabemos que teremos aquilo que dele pedimos. Amém? Então fique de pé que nós vamos orar. Nós vamos continuar semana que vem. Pastor Bruno vai continuar falando sobre o reino de Deus, o querer do Pai, a vontade do Pai, porque esse é o propósito que nós nascemos. Amém? Vamos louvar. E eu vou ministrar em cima desse texto de 1 João 5. Amém?